Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos nessa? Bom, nessa aula de hoje nós continuaremos com o nosso tema sobre direitos políticos. Estão lembrados que nós falamos na aula passada? Artigo 14 da Constituição. Tá? Então eu espero que vocês tenham à mão para essa nossa aula a Constituição aberta lá no artigo 14. Tá bom? Abre a Constituição no artigo 14, nós já falamos na aula passada sobre sufrágio universal, sobre voto, sobre essas características do voto, né? Direto, secreto, universal e periódico. Que mais nós falamos? Falamos que para ter acesso aos direitos políticos o cidadão precisa se alistar eleitoralmente, né? Ir lá no cartório, fazer o título de eleitor. E para isso ele precisa ter uma idade mínima, tem um período que ele é obrigado, tem um período que é facultativo. Para algumas pessoas o alistamento eleitoral e o voto é obrigatório, para outras pessoas o alistamento eleitoral e o voto são facultativos, para outras são proibidos. Então eu gostaria que vocês focassem nisso, dessem uma lida nessa situação. Nós falamos também das situações permissivas de elegibilidade. Quais são os critérios que o cidadão tem que preencher se ele quiser ser candidato? Ou seja, ele tem que ter o título de eleitor, ele tem que ter a idade mínima de acordo com o cargo que ele pretende ocupar, ele tem que morar na circunscrição, né, que é ser candidato na cidade, no município A, ele tem que ter domicílio eleitoral naquela circunscrição e por aí vai, né? Inúmeros outros requisitos. Tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, etc. Bom, e no final da aula nós falamos sobre algumas questões sobre inelegibilidade, ou seja, apesar de ser eleitor, de estar com as coisas tudo em dia perante a Justiça Eleitoral, tem algumas coisas, alguns pontos, algumas características que podem, algumas situações especificamente, que podem me conduzir à inelegibilidade, ou seja, eu sou cidadão, mas perco a minha capacidade eleitoral passiva. Estão lembrados disso da aula passada? Capacidade eleitoral ativa é a capacidade que eu tenho de escolher alguém, que eu tenho de votar, e a capacidade eleitoral passiva é a capacidade que eu tenho de ser votado, de ser candidato. Então eu posso perder esse direito à minha capacidade eleitoral passiva. Eu posso, portanto, ficar impedido de me candidatar. Tá? Nós falamos sobre isso lá no artigo 14 também, tudo aqui é artigo 14, lá no parágrafo 4º. Então vamos retomar só um pedacinho, porque teve algumas dúvidas a respeito disso, e aí então eu vou repassar, e aí a partir daí a gente segue em direção ao artigo 15º e 16º, 15 e 16, tá bom? Então vamos lá no artigo 14, no parágrafo 4º, tá bom? Eu vou pôr meu óculos aqui para eu conseguir ver a minha Constituição. Parágrafo 4º está assim: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Isso aí acho que ficou claro, né? Quem não pode ser candidato? Quem não pode se alistar. Por quê? Para ser candidato eu preciso ser eleitor. Se eu não posso me alistar, eu não posso nem ser eleitor e nem me candidatar. Quem são esses inalistáveis? Nós já vimos que inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Estou falando de estrangeiros. Não misturar estrangeiros com brasileiros naturalizados e brasileiros nato. Tá? Brasileiro nato é aquele que nasceu aqui, ou filho de pai brasileiro que estava trabalhando fora, etc., conforme as regras do artigo 12. Depois dá uma revisada lá. O brasileiro naturalizado é aquele em que pese ter nascido fora do país, ele tem algum vínculo com... ele passa a morar no Brasil e requisita a sua naturalização. Atendendo todos os requisitos, o governo brasileiro concede a ele a naturalização e ele passa a ser um brasileiro naturalizado, passível de votar e ser votado. Evidentemente que ele não pode ser votado para os cargos da linha sucessória da presidência da República, que são o cargo de presidente do Senado, da Câmara, de vice-presidente da República, né? Ele não pode
se chegar ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ele não pode, né, nem chegar, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal, ele poderia também entrar na linha sucessória, tá bom? Então são inelegíveis inicialmente aqueles que não podem alistar e os estrangeiros, né, aliás, são inelegíveis aqueles que não podem se alistar, portanto, os estrangeiros e os conscritos, que são aqueles garotos que estão no período militar obrigatório, tá bom? Quem mais são inelegíveis? Os analfabetos. Vocês lembram daquele caso do Tiririca, que ele foi eleito, mas teve questionado a sua posse, e aí para tomar posse e exercer o cargo, ele acabou tendo que provar que ele era alfabetizado. Então essa alfabetização aqui não há uma exigência de um curso superior, ou de um primeiro ou segundo grau, ensino médio, tal. Exige apenas que o cidadão saiba ler e escrever. Normalmente, quando você quer ser candidato e não apresenta, junto com o seu pedido de registro de candidatura, um diploma que te qualifique como alfabetizado, pode ser da 4ª série, da 3ª série, mas que diga que você é alfabetizado. Se você não apresenta esse documento, o juiz pode te convocar, o juiz eleitoral pode te convocar para fazer um teste para saber se você sabe ler e escrever. Normalmente ele chama o cidadão ao cartório eleitoral e faz um ditado, alguma coisa assim, de um parágrafo de algum livro, e o cidadão tem que escrever aquilo e depois ler para o juiz, tá? O Tiririca acabou fazendo esse teste e passou. Bom, questão de reeleição, né? O parágrafo 5º diz que o presidente da República, os governadores do Distrito Federal, dos estados, os prefeitos, veja, essa questão da reeleição aqui então, ela estabelece um limite para os chefes de poder executivo, guarde isso. Então veja só, o presidente da República, poder executivo, governador, poder executivo, prefeito, poder executivo, ou quem os houver sucedido, ou seja, o vice que possa ter sucedido esse pessoal, só poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, veja, nós sabemos que os chefes do Poder Executivo, eles só podem ter 2 mandatos consecutivos. Ou seja, ele é eleito e se ele se candidatar, ele será reeleito. Ou seja, imagina que o prefeito da sua cidade foi eleito para um mandato, ele está terminando de cumprir esse mandato esse ano, vai ter nova eleição. Se ele quiser, ele poderá ser candidato a um novo mandato e ele passará a ter 2 mandatos consecutivos. Agora imagine que você resida numa cidade em que o prefeito já foi eleito e reeleito, ou seja, ele teve 2 mandatos consecutivos. Agora ele não pode ser candidato, porque se caso for eleito, ele teria um 3º mandato consecutivo. Então o que a Constituição veda é que, para os chefes do Poder Executivo, quem são eles? Prefeito, governador e presidente, é vedado que eles tenham 3 mandatos consecutivos. Ou seja, eles podem ter uma eleição e uma reeleição. Entendido isso? Você pode perguntar, professor, mas se o cidadão foi eleito, foi reeleito, então ele não pode ter um 3º mandato consecutivo, certo? Lembre, é um mandato consecutivo. Mas se ele foi eleito, reeleito, aí ele ficou de fora 4 anos, ele pode ser candidato de novo? Sim. E se ganhar a eleição, aí ele pode ser candidato à reeleição? Sim. Aqui na cidade em que eu presto serviço à prefeitura, em Barro Alto, está acontecendo esse caso. O prefeito já foi eleito e reeleito. Ele ficou 4 anos de fora, foi novamente eleito e agora esse ano ele concorre à reeleição. Então ele vai chegar a um 4º mandato, né? Pode acontecer? Pode, o cara pode ter 20 mandatos, se a idade dele aguentar. Só que tem que ter intervalo. Pode ter 2 consecutivos, um intervalo e uma nova candidatura. Um novo mandato. O que não pode ocorrer são 3 mandatos consecutivos, tá bom? Só pode ter uma eleição e uma reeleição. Descansa 4 anos, se quiser se candidata. Isso é para o cargo de executivo, para o mesmo cargo, tá? O prefeito candidato a prefeito. Mas imagina que o prefeito já está no seu 2º, né? Foi eleito, foi reeleito, está no 2º mandato e agora ele quer ser candidato a vereador. Ele pode? Pode, porque o impedimento é para
o cargo que ele ocupa. Então ele pode, querendo agora ser vereador, ele afasta do mandato de prefeito e disputa o mandato como vereador. Então veja, o impedimento de 3 mandatos consecutivos é apenas para os chefes de poder executivo. Para o parlamento, para o poder legislativo, não há esse impedimento. O deputado, o senador, o vereador, ele pode ser eleito e reeleito quantas vezes o povo permitir. E nós temos aí, a gente com esse novo esquema de aulas aqui não foi possível, mas eu costumo fazer isso todo semestre, a gente faz um trabalho sobre essa permanência de alguns políticos no poder ao longo dos anos. Tem deputado aí, pessoal, com 10 anos de mandato. Aliás, com 10 mandatos, o que dá 40 anos. Então depois vocês podem até pesquisar sobre isso. Tá? Tem deputados que estão no poder há 40 anos consecutivos, ganhando, sendo reeleito, etc. E depois, quando eles não dão conta mais, ainda lança a esposa, ou o filho, ou o sobrinho, ou o neto. Né? Nós temos inúmeros casos nesse sentido, que vai ter essa perpetuação no poder. Há impedimento para isso? Não há. O impedimento é apenas para chefe de poder executivo que concorra ao mesmo cargo. Veja, o vereador, o deputado, o senador que queira concorrer à reeleição, ele não precisa se afastar do cargo que ele está ocupando. Então, eu sou vereador e quero candidatar novamente. Não preciso me afastar do cargo de vereador. Sou prefeito, governador e presidente. Posso candidatar à reeleição. Ainda estou naquele período de 2 mandatos. Eu preciso afastar do meu cargo para ser candidato novamente? Vou dar um exemplo prático. O prefeito da cidade de Uruaçu, onde fica esta faculdade, ele é atual prefeito e é candidato à reeleição. Ele precisa se afastar do cargo para ser candidato? Não, não precisa. Ele está concorrendo ao mesmo cargo. Para concorrer ao mesmo cargo, não é necessário se afastar. Imagine, por outro lado, que o prefeito quisesse ser candidato agora a vereador. Aí ele teria que deixar o cargo de prefeito para concorrer a uma vaga no parlamento. E esse afastamento dele não é um afastamento temporário, é um afastamento definitivo. É, na verdade, uma renúncia ao mandato. Lembra do ex-governador Marconi Perillo? Para ser candidato a governador, a reeleição como governador, ele não precisou se afastar. Mas ao final desse seu segundo mandato, ele quis ser candidato a senador da República. Então ele teve que afastar, renunciar ao seu mandato de governador, assumir o vice José Hélito, para que o Marconi Perillo fosse candidato a senador. O que aconteceu? Ele perdeu a eleição para o Senado e acabou ficando aquele resto de período sem nenhum mandato. Compreendido isso? Caso tenha alguma dúvida a esse respeito, vocês me enviam e eu estarei disposto a elucidar. Tá bom? Que mais? Bom, o parágrafo 7º diz o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou seja, dentro do município, dentro do estado, dentro do país. Se eu estou falando de prefeito, vou usar aqui o exemplo do prefeito para ficar mais próximos de nós. São inelegíveis dentro do território dele. Como eu já usei Uruaçu, que é comum a todos nós, eu vou citar novamente. O prefeito de Uruaçu pode ser candidato 2 vezes, etc. Agora, são inelegíveis a esposa, os filhos, sobrinhos, cunhados e etc. Por quê? Porque esse parágrafo 7º diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Esse adoção aqui é desnecessário porque a legislação nacional civil atinente ao caso já não trata mais essa questão de adoção. Os filhos são filhos legítimos e pronto, acabou. Não tem filho legítimo e filho ilegítimo, filho legítimo e filho adotado, tá? Então, qualquer parente sanguíneo ou por afinidade, aquele que você adquire pelo casamento, por exemplo, os cunhados, né? Então essa turma aí, se for parente do prefeito, do governador, do presidente da República, eles ficam inelegíveis no período que durar esse mandato, evidentemente.
Por exemplo, imagine que hoje o filho do prefeito resolva ser candidato a vereador. Não pode, ele está inelegível. Imagina que a mulher do prefeito brigou com ele e quer ser candidata contra ele, né? Seria uma bomba, mas não vai acontecer porque também a Constituição proíbe isso. Qual a exceção? A exceção que permite o parente ser candidato na mesma localidade do titular do mandato é caso esse parente já seja detentor de mandato eletivo. Imagina que o filho do prefeito, aí, quando o prefeito foi candidato a prefeito, o filho foi candidato a vereador, ou o filho já era vereador. E agora ele quer se candidatar à reeleição. Ou seja, aí tudo bem. Ele já é detentor de um mandato e é candidato à reeleição. Nesse caso, não haverá problema. Imagine, eu até dei esse exemplo já em outra aula, que os dois filhos do presidente da República, os três possuem mandato. Eles podem ser candidatos à reeleição? Sim, eles podem ser candidatos à reeleição para o mesmo cargo, porque eles já são detentores de mandato eletivo, ok? Eles não vão, nesse caso, assumir um novo cargo, um novo mandato. Eu vou ler o artigo completo. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, essa inelegibilidade que se aplica aos familiares do prefeito, do governador e etc., do presidente da República, se aplica também aos seus vices. Caso o vice tenha, no período de 6 meses anteriores à eleição, assumido o governo da prefeitura, do governo do estado ou governo federal, esse vice também ficará, evidentemente, impedido. Tá? Bom, eu vou pular o 8º, porque nós já falamos dele na aula passada, né? Vamos replicar, né? O 8º, o militar alistável é elegível, atendida às seguintes condições. Só para lembrar que aquele militar que está conscrito, ele é inalistável e, portanto, inelegível. Agora, o militar que está na ativa, né? O policial militar, o policial que está trabalhando, que está enganjado, não é prestação de serviço militar obrigatório, né? Aquele que está lá concursado, etc., se ele contar, ele pode ser candidato, né? Ele pode ser eleitor e pode ser eleito também, pode ser candidato. Se ele tiver menos de 10 anos no serviço, tipo, tem 8 anos que ele passou no concurso, se ele quiser disputar uma eleição, ele deverá afastar-se da atividade, ou seja, ele vai pedir licença, né, e se afastar desse cargo. Se por outro lado ele contar com mais de 10 anos de serviço, para disputar a eleição, ele será agregado pela autoridade superior, ou seja, a autoridade superior durante aquele período vai chamá-lo, né, vai estar agregado sobre esta autoridade e, se caso ele for eleito, no ato da diplomação dele como eleito, ele passará para a inatividade, ou seja, ele será levado à reserva, ok? O 9º diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. Com relação a isso, nós já temos a lei do ficha limpa, salvo engano, lei complementar 121, e a normalidade, a legitimidade das eleições, quanto à influência do abuso de poder econômico. Nós temos, além da lei eleitoral, da lei das eleições, que coíbe esse abuso do exercício do poder econômico, do exercício de função, cargo público. Nós temos também inúmeras instruções normativas e resoluções do TSE que trata de coibir isso. Como é que funciona isso, pessoal? Além dessas inelegibilidades que a Constituição nos traz, leis complementares já nos trouxeram outros casos de inelegibilidade. Por exemplo, probidade administrativa. O que é a probidade? É a honestidade administrativa, né? É o ato de ser honesto, de ser correto com a coisa pública. Se por acaso eu cometo algum desvio de função em relação a essa honestidade administrativa, depois no futuro, quando a gente for tratar de direito
administrativa, a gente trata melhor dessa lei de probidade administrativa, eu posso ser condenado por improbidade administrativa. Probidade é honestidade, improbidade é desonestidade. Tá? Nem sempre isso ocorre necessariamente nesse sentido de honestidade, que às vezes foi uma falha administrativa tão grande que se cometeu não necessariamente com vontade de cometer algum crime e tal, mas se assumiu os riscos e etc. No futuro a gente pode falar melhor sobre isso. O que importa saber aqui é que se alguém for condenado por ato de improbidade administrativa, ele ficará sem poder ser candidato e, portanto, inelegível. Outra situação que conduz à ilegitimidade para ser candidato é o abuso do poder econômico e o exercício de função pública, o abuso de poder político. Aquele cidadão que durante a pré-campanha ou a campanha eleitoral abusa do seu poderio econômico, ou seja, compra votos, gasta além da conta e não contabiliza isso no caixa 2, arrecada dinheiro de empresas, de pessoas jurídicas, e a gente sabe que isso é uma conduta vedada. Então, aquele cidadão que abusa desse poder financeiro, ele pode ser conduzido a uma inelegibilidade. O abuso da função pública, o abuso do poder político, o prefeito, por exemplo, que é candidato à reeleição, apenas um exemplo, mas que ele usa a máquina pública a seu favor na campanha, está em plena campanha, ele está doando lote, doando cesta, doando cartão disso, cartão daquilo, benefício. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está usando o dinheiro público para comprar votos. Não necessariamente de forma direta, mas muitas das vezes de forma indireta. Nós conhecemos inúmeros casos de acontecimentos desse fato e que o prefeito ou o candidato, seja ele quem for, foi conduzido à inelegibilidade. Então, a improbidade administrativa, o abuso de poder econômico ou político também poderá conduzir a uma situação de inelegibilidade. Tá. O parágrafo 10 diz o seguinte: o mandato eletivo, que é aquele período entre a posse e a finalização do período para o qual o cidadão foi eleito. O que é um mandato? Nós já falamos disso, aquela procuração que você recebe do eleitor. No Brasil, essa procuração tem prazo determinado, 4 anos para todos os cargos e 8 para o senador. Esse mandato eletivo ele poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Veja, imagine que você foi candidato e foi eleito. Então, você foi diplomado. Normalmente, a eleição, quando é um período normal, acontece em outubro. Em novembro, você é diplomado. A diplomação é o ato de receber do povo, quer dizer, é o ato de receber ali o mandato, de se qualificar para receber o mandato do povo. É o ato da diplomação. Imagine que você cometeu algum crime de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, ou de abuso de poder até religioso, que é uma espécie de abuso de poder também. Você cometeu algum crime. Então, passado 15 dias da diplomação, no prazo de 15 dias da diplomação, alguém poderá impugnar o seu mandato. Certo? Quer dizer, é uma tentativa de vetar que você assuma, que você tome posse. Então vai carrear aos autos toda uma gama de provas, vídeos, áudios, testemunhas de que você, por exemplo, estava comprando votos. E se há provas consistentes para isso, o juiz eleitoral haverá de deferir o pedido de impugnação e você, apesar de ter sido o mais votado, não tomará posse. Tá? Aí, diante de um conjunto de regras que no futuro, ao tratar de lei eleitoral, nós falaremos, o segundo colocado poderá ser chamado ou poderá, inclusive, ter uma nova eleição a depender da situação. Tá bom? Bom, esse parágrafo 15 é importante para nós porque, veja, ele diz o seguinte: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. O que é isso? Começa o período eleitoral e começam as acusações entre um e outro. O candidato A está fazendo isso, está comprando voto, distribuindo cesta lá na Vila Chique Chique. O candidato B está lá na saída
no setor, eu já estou conhecendo as coisas de Juruçu, no setor Sol, Vale do Sol, Vale do Sol, está distribuindo cesta lá, então está comprando voto. Então começam as acusações. Essa pedido de impugnação que você vai fazer contra um candidato ou o candidato vai fazer contra você, ele deverá ter provas honestas, corretas e fortes o suficiente. O que esse artigo está tentando evitar aqui é aquela má fé de acusação por acusação, de você acabar acusando o outro ou o outro te acusando apenas para tomar o tempo dele. Você sabe que aquilo não é verdade, ou você não tem prova suficiente de que aquilo é verdade, e mesmo assim você tenta impugnar a candidatura dele. Seu objetivo ali é protelatório, né? É ganhar prazo, alguma coisa nesse sentido, é prejudicar o outro indevidamente. Então, se há essa acusação indevida, você poderá responder por gestão temerária ou manifesta má-fé, tá bom? Bom, o artigo 15, pessoal, para a gente já ir caminhando para o fim, diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou a suspensão só se dará nos casos de, veja, o artigo 15 está nos dizendo que o seu direito político ele não poderá ser cassado. Então, quando a gente fala que alguém teve os direitos políticos cassados no Brasil, o prefeito teve o direito político cassado por não sei quantos anos, o vereador teve o direito político cassado e tal. Na verdade, essa expressão não é correta, porque no Brasil, por força desse artigo 15º, artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos. O que é isso? Tomar de você o seu direito político de votar e ser votado. Essa figura é uma figura típica da ditadura militar, dos anos de chumbo, dos períodos mais negros, sangrentos e vergonhosos da história do Brasil, em que o presidente da República, por uma canetada, cassava o direito político de qualquer um que a ele se opusesse. Então, o deputado federal que estava no Congresso falando contra o presidente ou qualquer ato dele, numa canetada, o presidente cassava o mandato desse deputado. Quer dizer, até fechar, né? Até chegar ao ponto de, no AI-5, o ato institucional número 5, ser o Congresso inteiro ser fechado, né? Então, para evitar essas cassações, o povo dava o mandato a alguém, o governo ia lá e numa canetada, o presidente ia lá e numa canetada, tirava, acabava com o mandato e ainda cassava os direitos políticos, impedindo aquele cidadão de votar e ser votado por anos. Então, esse artigo veda a cassação desses direitos políticos, porém, ele permite a perda ou a suspensão em determinados casos. Vamos ver como é que se dá isso? A cassação é a tomada autoritária dos direitos políticos sem prazo determinado, tomou e acabou. Agora, pode, professor, mas se alguém cometeu um crime, ele pode perder os direitos políticos? Pode. Aqui no artigo 15, ele traz para a gente 5 incisos, portanto 5 casos, 5 possibilidades em que, se concretizando, haverá a perda ou a suspensão. Uma dessas possibilidades é a chamada perda do direito político. As outras demais são apenas suspensão, porque é temporária. Então, a perda do direito político e a suspensão tem essa diferença. A perda ela é permanente e a suspensão é temporária. Ela vai vigorar por um determinado tempo, mas o cidadão poderá recuperar aqueles seus direitos políticos assim que aquela situação for superada. Veja, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou a suspensão só se dará nos casos de 1. O inciso 1º é um caso de perda. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Aqui eu perco os direitos políticos, porque é definitivo. Então veja, o cidadão mudou-se para o Brasil, requereu a
a sua naturalização, o governo brasileiro concedeu essa naturalização e por algum motivo, por algum crime de tráfico de drogas, de terrorismo, por exemplo, ele teve contra si uma condenação transitada em julgado e com isso ele teve o cancelamento da sua naturalização. Então veja, a naturalização, o governo brasileiro pode, o Estado brasileiro pode conceder a alguém, mas ele também pode cancelar essa naturalização. Em havendo o cancelamento da naturalização, haverá, evidentemente, a perca dos direitos políticos. Porque para votar e ser votado, eu preciso ser brasileiro. Eu era brasileiro naturalizado, perdi esse meu direito de naturalidade, essa minha naturalização, evidentemente eu perco os meus direitos políticos, ok? Os demais casos são casos de suspensão. Por quê? Porque vai vigorar por determinado tempo e poderá ser recuperada. Veja, a suspensão se dará então aqui no caso de 2, incapacidade civil absoluta, que está lá no artigo 3º do Código Civil Brasileiro. Então, se sobrevém alguém a incapacidade civil absoluta, se ele é declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, ele perde o seu direito os seus direitos políticos. Mas se ele volta a recuperar essa capacidade, ele volta a ter direitos políticos, tá? Atualmente, essa incapacidade civil absoluta por força do artigo 3º do Código Civil é apenas os menores de 16 anos, né? Então praticamente não se aplica. Lembrando que existia anteriormente um rol e que foi modificado. O terceiro, que pode conduzir à suspensão dos direitos políticos, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Imagine que você foi condenado criminalmente, você matou alguém e foi condenado por isso. Enquanto perdurar os efeitos dessa sua condenação, você terá os seus direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. Cumpriu a pena, fiquei 10 anos preso, a pena era de 10 anos, eu cumpri integralmente, etc, etc, todos os detalhes possíveis. E agora eu posso procurar a Justiça Eleitoral e informar a extinção da pena, levar a certidão do trânsito em julgado e eu vou recuperar o meu direito político. Se eu fiquei condenado por 10 anos, 10 anos de suspensão, depois volta. Se foi 5 anos, 5 anos de suspensão, depois volta, tá bom? Outro caso de suspensão dos direitos políticos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º. Veja, isso aqui é o que a gente chama de escusa de consciência, né? Está lá no artigo 5º, inciso 8, se eu não estiver enganado. Artigo 5º, inciso 8, sim. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas. Veja, se eu, por qualquer motivo, me recuso ao cumprimento da lei ou de uma norma imposta a todos, né, um decreto, uma resolução, qualquer coisa nesse sentido, eu poderei ter os meus direitos políticos suspensos. Imagine você que a prestação daquele serviço eleitoral, como mesário e etc., você é convocado para aquilo. E você alega, quer dizer, é uma obrigação que recai sobre todos. Se você foi convocado, a princípio você tem que comparecer. Mas imagina que você foi convocado para trabalhar como mesário e a sua religião não lhe permite trabalhar ao sábado. Você é sabatista, né? Adventista sabatista. Bom, e o juiz fala, olha, você vai ter que trabalhar no sábado porque nós temos que preparar as urnas, vai ter um treinamento para a eleição de domingo. E você se nega a participar disso. Aí você alega a sua religião. O juiz, tudo bem, é uma situação que é imposta a todos, mas você está alegando que a sua religião compromete, então eu vou te dar uma prestação alternativa. O que é isso? Eu vou te dar uma outra opção. Então você não vai vir trabalhar no sábado, né, imaginando que a gente teria um compromisso no sábado, mas você deverá vir na segunda-feira, então, para nos ajudar com as urnas, o manuseio, guardar, etc, etc.
Bom, então a obrigação sua era de ir como mesário. Você não quis ir por força da sua religião, o juiz te deu uma prestação alternativa que seria comparecer em outro dia. E você também não cumpriu. É uma coisa simples, mas te conduzirá à suspensão dos seus direitos políticos, porque você nem cumpriu a norma e nem cumpriu a prestação alternativa que a Justiça Eleitoral lhe impôs, tá bom? Tem como me livrar disso, professor? Tem. Você vai lá e cumpre. Apresenta-se ao juiz posteriormente, se disponha a cumprir uma prestação alternativa, ele lhe imporá ou, né, estabelecerá até uma pena por isso, você cumpriu, volta. É só uma questão de suspensão. Então não podemos confundir cassação, isso não existe. O que existe no Brasil é a perca do direito político numa situação como aquela do estrangeiro que se naturalizou, cometeu um crime e perdeu essa naturalização, e os demais casos são casos de suspensão, porque uma vez cumprida essa sua pena, a pena que lhe foi imposta, você terá os seus direitos de volta. Faltou um parágrafo, o parágrafo 4º diz o seguinte, aliás, não, é o inciso 5, né? Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37. Então, a condenação por improbidade administrativa também conduzirá à suspensão. Lembra que a improbidade administrativa nós tratamos lá como questão de inelegibilidade, porque ao ser condenado por improbidade administrativa, você terá os seus direitos políticos suspensos de 3 a 8 anos. O artigo 37 da Constituição, ele diz assim que a administração pública se regerá pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Então veja, ao cometer um ato de improbidade, além de quebrar o princípio da legalidade do artigo 37, você está quebrando também o princípio da moralidade administrativa. E você poderá ser condenado por isso. O parágrafo 4º, eu separei ele aqui, do artigo 37, que a suspensão se dará por improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O que diz esse parágrafo 4º? Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, se você foi condenado por improbidade administrativa, você terá os seus direitos políticos suspensos, o juiz vai dosar essa pena de 3 a 8 anos. Além disso, se você exerce alguma função pública, você perderá a função pública. Se teve prejuízo ao erário, você poderá ter seus bens indisponibilizados para, no futuro, ressarcir esse prejuízo que você deu aos cofres públicos e etc. Tá bom? Então, são esses os casos de perca e suspensão. Não há cassação. Tá? Para finalizar, o artigo 16º, 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de vigência. Muito importante isso, pessoal. Olha, esse é o princípio que a gente chama de anualidade na Justiça Eleitoral. A legislação pode ser mudada, a legislação eleitoral inclusive. Contudo, a legislação eleitoral do processo eleitoral não pode ser modificado a menos de 1 ano da eleição. Então, as regras para a eleição deste ano, que até que se prove o contrário irá acontecer em outubro, qualquer alteração nessa legislação teria que ter sido aprovada até outubro do ano anterior. Por quê? Porque alteração no processo eleitoral tem que ter pelo menos 1 ano de prazo entre a mudança e os efeitos dessa mudança. Eu não posso mudar as regras do jogo durante o ano eleitoral, ok? Durante esses 12 meses que antecedem o pleito, o dia da eleição. Aí vocês me perguntam, professor, mas a gente está vendo falar que vai mudar a data da eleição. Mas falta menos de 1 ano. Faltam meses, 5 meses, salvo engano, para o dia da eleição. Então, o que vai ter que acontecer? Porque vai ter que mudar a data da eleição pela questão do Covid, né? É o que se fala. Bom, nesse caso, pessoal, veja, nós estamos diante de um comando constitucional.
É o artigo 16 da Constituição que está falando que não pode ter nenhuma alteração nesse sentido. Isso quer dizer que para fazer essa alteração na data das eleições agora, nós teremos que ter uma emenda à Constituição que modifique esse artigo 16, a princípio, e que possa fazer essa alteração. A gente está ouvindo dizer que a eleição poderá deixar de ocorrer no dia 4 de outubro e acontecer no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. É até plausível, a gente está passando por uma pandemia e toda aquela movimentação não é bem-vinda nesse momento. Só que para isso não se pode fazer por meio de lei, tem que ser feito por meio de emenda à Constituição primeiro aqui, para alterar todas estas possibilidades, ok? Abraço fraterno, fica com Deus, lembrando que tem atividade para responder lá no Moodle e eu passei para vocês hoje, eu postei lá uma tarefa relativa aos partidos políticos. Essa tarefa será atividade avaliativa de prova, tá bom? Faça com carinho, qualquer dúvida, estou por aqui. Abraço, beijo no coração.